dar continuidade ao tema Ofícios de Cristo. Nós já vimos o assunto Ofícios de Cristo, ele sendo profeta e também sacerdote. E o Senhor Jesus Cristo, ele é rei também. Então, é um tríplice ofício, função. Então, ele tem 3 ofícios em geral, que é de profeta, o de sacerdote e de rei. Cristo é o Cristo sacerdote, também é o Cristo rei. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele, além de supremo profeta e sumo sacerdote, também é o rei divino. E no presente, o reinado de Cristo diz respeito mais diretamente aos crentes. Então, vamos abrir então as Bíblias e ver sobre isso. No presente, Cristo ele reina, ele é o cabeça da igreja. Ele também está sobre todas as coisas, Mas o mundo ele jaz no maligno, mas ele voltará e vai acabar com esse sistema babilônico. Mas sobre a igreja já experimenta o poder de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Então ele resgata as pessoas do império das trevas para transportar ao reino do seu amor. Ele governa sobre a igreja, ele é rei. Ele é sobre todas as coisas. E chegará um dia em que o Senhor Jesus Cristo vai acabar com esse sistema mundano, com esse sistema babilônico, e implantar um reino de justiça, um reino de amor, reino milenar de Cristo. Colossenses 1, vocês encontraram? Pode ler, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Pode continuar. A remissão dos pecados. Versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Aqui uma observação, primogênito de toda a criação. Aqui é no sentido, não de que ele é uma criatura, ele é criador, O Senhor Jesus Cristo, ele é o criador. Ele é da mesma substância de Deus Pai. Ele veio de Deus e é o criador. Aqui é no sentido de preeminência, ele é sobre todas as coisas, porque o primogênito tem esse sentido de, além de ser o primeiro, mas também tem o sentido de preeminência, que é sobre todas as coisas. Então ele é primogênito de toda a criação. Ele tem primazia, ele é sobre todas as coisas, ele é o primogênito. Pode continuar, versículo 16, pastor Guilherme. Pois neles não foram. Pois nele foram. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberania, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, dele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, é o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Até aqui. Então, versículo 13. O Senhor Jesus Cristo, ele nos libertou do poder das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, qual a missão da igreja? É fazer essa obra, libertar as pessoas do império das trevas e transportá-las para o reino do Senhor Jesus Cristo, para o reino do seu amor, para o reino da luz, resgatar das trevas as pessoas e para que sejam transportadas ao reino da luz, ao Senhor Jesus Cristo, A nova aliança com Deus
por meio do Senhor Jesus Cristo, o qual o Senhor Jesus Cristo é o mediador. Então, esse é o nosso trabalho, o trabalho da igreja também. É anunciar o Evangelho e buscar com que as pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus, por meio da fé do Senhor Jesus Cristo. Então, o versículo 13 diz que Ele nos libertou, o Senhor Jesus Cristo, né, nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Né? Deus nos libertou. E no versículo 18 diz que Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, como eu disse agora há pouco, no presente, Ele reina sobre a igreja, Ele é Senhor sobre todas as coisas, mas Ele vai vir reinar para o reino milenar do tempo determinado. Né? O mundo jaz no maligno e quando o Senhor Jesus Cristo vir, Ele vai acabar com esse sistema babilônico. Mas no presente, Ele reina sobre a igreja, né? E Ele também é soberano sobre a criação. Glória a Deus. Então vou continuar a frase. Nós havíamos visto o quê? Que no presente o reinado de Cristo diz respeito mais diretamente aos crentes, mas todos os povos ainda se dobrarão diante de sua autoridade real. Então, leitura de Filipenses, capítulo 2, depois de Colossenses, né? Filipenses. Um livro antes de Colossenses. Filipenses capítulo 2. Versículo 8. Então, Filipenses, um livro antes de Colossenses, Filipenses capítulo 2, versículo 8 ao 10. Eu vou pedir para a pastora providenciar ler tudo, porque você está podendo fazer a leitura? Pode fazer a leitura. Você não está com dor? Não. Mas é bom que ela... Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Continua. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Glória a Deus. Então, aqui está dizendo, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Tem aqueles joelhos que vão se dobrar voluntariamente e aqueles que vai ter que reconhecer a autoridade real. Mas todos vão se dobrar ao Senhor Jesus Cristo. Aqui tem aqueles que vão se dobrar voluntariamente, depositar a fé no Senhor Jesus Cristo, e tem aqueles que vão permanecer em rebeldia, né? Não buscando a Deus, não querendo saber do Evangelho. No entanto, ainda assim, aqui está dizendo para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho vai se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então, em nome de Jesus, se expele demônios, se cura enfermos, Ele tem o poder sobre a natureza, sobre a criação, tantas criaturas, mesmo as celestiais, né? Mesmo sobre anjos caídos, sobre os anjos do céu, sobre as pessoas da terra, sobre a natureza, sobre o vento, sobre se alguém está enfermo, para voltar à saúde, né? Para repreender a enfermidade, enfim. O nome de Jesus é sobre todas as coisas, Ele tem domínio sobre todas as coisas, Ele é Senhor. Glória a Deus.
Então, vamos ler em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. Capítulo 19, versículo 16. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Até aqui. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Então, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ele está acima de todo nome. Amém? Glória a Deus. Os governos de grandes reis e os impérios do mundo, durante o curso da história, vieram e se foram. São temporários, não são permanentes. No entanto, o reinado de Cristo é eterno, seu reino não terá fim. Então, nós vimos na história, aprendemos na história que reis vieram e se foram. Também haverá o anticristo, sobre o mundo no tempo do fim, no último tempo, e que vai, pelo sopro da boca do Senhor Jesus Cristo, vai ser eliminado limpo, Então ele vai ser derrotado, o mal vai ser derrotado, E vai haver um reino de justiça e de paz, um reino messiânico. Então, são temporários os reinos do mundo. O reino do Senhor Jesus Cristo, no entanto, é eterno, seu reino não terá fim. Vamos ler em Lucas capítulo 1, versículo 32 e 37 sobre isso. Lucas capítulo 1, versículo 32 a 33. 32 e 33. 32 e 33. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Aliás, leu o 31. Eis que conceberás e darás a luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e seu reinado não terá fim. Até aqui. Então, o que está escrito aqui? Que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Aqui já faz menção à aliança davídica, A profecia feita a Davi, a promessa de Deus a Davi de que um descendente seu reinaria, o seu trono seria para sempre, Então esse é o descendente que herdará o trono de Davi, o Senhor Jesus Cristo. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Ele reinará sobre o trono de Davi, e o seu reino será eterno. Reinará para sempre sobre a casa de Jacó. O seu reinado não terá fim. Amém? E essa é uma profecia no Novo Testamento. Então vemos aqui uma profecia, confirmando já as profecias do Antigo Testamento, o anúncio feito pelo mensageiro, pelo anjo, o anjo Gabriel. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, Salmo capítulo 45, versículo 6. O trono de Cristo será eterno. Salmo 45, versículo 6. Teu trono, ó Deus, é para
que o Senhor Jesus Cristo, ele tem a natureza divina, ele é Deus e plenamente homem, né? Então, ele já estava em glória, num momento pré-encarnado. Antes de ele vir em carne, ele já era Deus, estava com Deus unigênito, né? E quando ele veio ao mundo em carne, ele cumpriu as profecias, ele fez isso por amor. Por amor, essa foi a motivação do Senhor Jesus Cristo. Foi por amor. Ele se esvaziou e veio em figura de servo. E ele acrescentou atributos humanos. Então, ele é plenamente Deus e plenamente homem. E daí vem muitas heresias ao longo da história, porque é algo espiritual de se compreender, né? E muitas heresias a respeito disso, da natureza de Cristo, né? De ele ser Deus-homem. Então, há aqueles que dão enfoque na divindade, mas negam que veio, por exemplo, nega que veio em carne, sendo que ele veio em carne. E aqueles que dão enfoque que ele veio em carne e nega ou ofusca a divindade. Não, ele é plenamente Deus, plenamente homem. Glória a Deus. E ele acrescentou então a natureza humana e fez isso para que pudesse ser satisfeita a justiça de Deus e resgatar os pecadores. Amém? Então, o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Aqui é a eternidade do reinado de Cristo. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Aqui é o caráter do reino, né? Que é um reino de justiça. Amém? Então, sobre o reino de justiça, nós podemos ver agora ou já no final do estudo. Mas já que estamos falando sobre isso, vamos ler então Salmo capítulo 72. Versículo 1 ao 17. Então, o rei Jesus Cristo, ele virá e reinará com justiça. Então, vamos ver a respeito do reinado de Cristo. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo, e os teus aflitos com equidade. 3. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas andarão com justiça. Aqui, ó, paz, justiça, retidão, ele julga com justiça. Continua, versículo 4. Julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados, e esmague os opressor. Aqui, ó, esmague o opressor. Então ele reinará sobre as nações no reino milenar de Cristo. Logo após a grande tribulação, a queda do anticristo, do sistema babilônico, haverá um reinado milenar de Cristo, né? E reinará sobre as nações. Cristo e a sua igreja reinarão sobre as nações que restarem. Só que será um reinado de justiça e de amor, né? E Satanás estará preso por 1000 anos. Aí depois disso o reino eterno. Então, esmague o opressor, ele vai reinar com vara de ferro. Então, ele não vai admitir ficar vendo injustiças, impiedades, subornos, enfim, corrupção. Não, ele é justo. Ele não vai admitir a injustiça, a opressão. Aqui está dizendo que ele vai julgar os aflitos do povo, vai salvar os filhos dos necessitados. E aqui, ó, e esmague o opressor. Então ele vai reinar com vara de ferro.
72:5, Salmo 72. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações. Aqui, ó, que é o reino milenar, né? Depois do reinado de 1000 anos, vem o reino eterno, né? E Cristo, ele reina para sempre. Pode continuar, versículo 6. Seja ele como chuva que desce, como aguaceiro que regam a terra, e haja abundância de paz, até que cesse de haver chuva. Então, haverá chuvas de bênçãos, né? Aqui, ó, sobre chuva, está falando sobre a chuva, né? Isso é o que? É o oposto de seca, de fome. Não, haverá chuva, haverá abundância. Versículo 7. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Então, na Nova Jerusalém, pode ver, até que haja sol, enquanto existir sol, enquanto existir lua. Por quê? Haverá um reinado de 1000 anos, e depois disso, a Nova Jerusalém desce, e o próprio Cordeiro de Deus, e Deus, vai ser a lâmpada e a luz da cidade. Não haverá mais sol, não haverá mais lua. Né? Isso depois do reinado de 1000 anos, quando desce a Nova Jerusalém. Amém? Então pode continuar. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Você pode ver que haverá uma restauração da terra, né? Porque a terra ela vai ser destruída na tribulação, na grande tribulação. Os poderes do céu serão abalados, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, mas as coisas serão restauradas, a terra será restaurada, e no final do milênio, né, Satanás será solto, mas será derrotado, e haverá o dia eterno, o dia eterno, o reino eterno, né? Aqui há um período então de reino milenar de 1000 anos, e depois disso um reino eterno. Glória a Deus. Pode continuar. Domine ele de mar a mar. Ele, os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam ao pó. Aqui, ó. Os seus inimigos lambam o pó. Qual que é o inimigo do descendente da mulher? Lá profetizado em Gênesis 3. É a serpente. Desde lá de Gênesis 3, do início, a serpente se fez inimiga, né? Se colocou como inimiga. Então, seus inimigos lambam pó aqui, ó. Então, o caráter dos inimigos de Cristo é como o da serpente, são como raça de víboras, né? Pague-lhes tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sabá. Lhe ofereçam presentes. Lhe paguem tributos às nações, né? Só que haverá abundância, né? Haverá justiça, retidão, né? Glória a Deus. Glória a Deus. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Aqui, ó, o caráter de domínio, ele é rei, então ele reina sobre as nações. Né? Aqui está falando do reinado de justiça de Cristo. Então, os reis vão se prostrar diante dele. Todas as nações o sirvam. Por quê? Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Por quê? Porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e aos desvalidos. Então, mesmo sendo Deus, ele tem o direito de reinar. Ele é justo, ele livra o necessitado, ele esmaga o opressor, ele faz justiça aos aflitos. Né? Amém? Pode continuar. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos inimigos. Redime a sua alma da opressão e da violência. Ele precioso lhe é o sangue deles. E verás se lhe dará do ouro de Sabá. Aqui na tradução NA, da minha Bíblia, que eu estou lendo, diz assim: viva o rei.
Eu não sei se aparece assim aí. Está viverá. Aqui está: viva o rei, e que lhe deem ouro de Sabá, que continuamente se faça por ele oração e o bendigam todos os dias. Aqui, ó, viva o rei. Tradução NA. Pode continuar, pastor. Pode ir. 16. Haja na terra abundância de cereais, que ondule a terra aos cimos dos montes, seja a sua descer como o Líbano, e das cidades floresça os habitantes como a erva da terra. Aqui, ó, haja na terra abundância de cereais. Aqui, ó. Então não vai haver fome, vai haver abundância. E se haver abundância, justiça, retidão, vai haver o que também? Alegria, vai haver paz, né? Vai ser diferente do que se vê no mundo, das notícias que se vê da fome, da opressão no mundo. Não, no reino milenar de Cristo vai haver justiça, paz, abundância. Versículo 17. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as ações dele chamem bem-aventurado. Glória a Deus. Até aqui. Bom, eu vou ler o 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Aqui termina, versículo 20, aqui termina as orações de Davi, filho de Jessé. Então esse é um salmo de Davi, Salmo 72. Amém? Então aqui falamos sobre características do reinado de Cristo. O tema é o ofício de Cristo como rei. No presente ele reina sobre a igreja, né? Ele reinará sobre as nações, sobre o mundo. Mas ele é soberano, ele é sobre todas as coisas, ele tem poder sobre a natureza, sobre a criação, né? E ele quando ele vier, ele reinará, ele vai assumir o reino, né? Ele já é rei, ele é rei. Mesmo quando ele veio, ele veio, mesmo na figura de servo, se vê que o Senhor Jesus Cristo, ele falava como rei, se portava como rei, né? Glória a Deus. Então agora, Salmo capítulo 89, versículo 3 ao 37. Vamos ver quais versículos. Salmo 89. Aí dependendo do tempo, vamos ver se a gente vai dar enfoque sobre as características do reino ou falar também, continuar falando sobre o ofício de Cristo. Então, versículo 3 em diante. Pode ler tudo. Fiz aliança com meu escolhido, e jurei a Davi meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei teu trono de geração em geração. Sim. Celebra os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobre modo tremendo na Assembleia dos Santos, e temível sobre todos que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és? Senhor, como a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amanias. Tocaste a Raabe como um perigo de morte. Com o teu poderoso braço, dispersa-te os teus inimigos. 11. Teus são os céus, tua terra, o mundo e a tua plenitude. Olha só. Teus são os céus, e tua é a terra, o mundo e a sua plenitude. O Senhor Jesus Cristo, Deus criou o mundo através do Senhor Jesus Cristo, através dele foram criadas todas as coisas. Ele é o Criador, Deus Pai, Deus Filho, é o Criador, né? Ele
eles criaram, Deus criou todas as coisas. Deus, então, através do Senhor Jesus Cristo, criou todas as coisas. Quando Satanás tentou o Senhor Jesus Cristo, e dizendo para ele adorar, Satanás é uma criatura, e aliás caída, né? Então, ele pediu para o Criador adorar a criatura. Olha o absurdo. O Senhor Jesus Cristo, ele é o Criador, né? Deus Pai criou todas as coisas e através do Filho, né? Então, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele também é Criador, né? Como Deus Pai. Deus Pai e Deus Filho. 12. O norte e o sul os criaste, o Tabor e o Remor exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão, elevada é a tua destra. 14. Justiça e direito são os fundamentos do teu trono. Graças e verdade tu precedem. Agora, vai no versículo 19. Então, do 14, ó, justiça e direito são o fundamento do seu trono, do teu trono. Graça e verdade precedem. Do 14 vai falar mais algumas coisas. Também é relevante, só que por causa do tempo, né? Agora vai no 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo, exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo homem, o ungido. 21. A minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, defenderei os que dele. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. E ele invocará, dizendo: Tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. 27. Falorei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Aqui, ó, farei dele o meu primogênito. Aqui o primogênito. Aí, vírgula, o mais elevado entre os reis da terra. Primogênito, essa palavra aponta para ele ter a primazia. Ou seja, ele estar sobre todas as coisas. Por isso, porque o primogênito tem um sentido, a palavra primogênito tem um sentido mais comum, né, de nasceu o primeiro filho, ele é o primogênito, mas também tem o sentido, principalmente entre os antigos aqui, né, também tem sentido de estar sobre os outros herdeiros, ter primazia sobre os herdeiros, né? Então, o primogênito, ou seja, ele está sobre todas as coisas. Ó. Farei dele o meu primogênito, vírgula, o mais elevado entre os reis da terra. Esse é o sentido. Né? Primogênito, vírgula, o mais elevado entre os reis da terra. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Conservar-lhe para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança. 29. Farei durar para sempre a sua descendência, e o seu trono, como os dias do céu. Aqui a eternidade do trono, do reinado, né? O Senhor Jesus Cristo reinará para sempre. Se os seus filhos desprezarem a minha lei e não andem nos meus juízos. 31. Se violares meus preceitos e não guardares meus mandamentos, Então punirei com vara as suas transgressões e com a sua iniquidade. 33. mas jamais retirarei a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não há
Uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. 37. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e fiel como a testemunha do espaço. Até aqui. Então aqui está dizendo, nunca mentiria Davi. Uma vez jurei por minha santidade, que nunca mentiria Davi. Sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Está falando do reinado de Cristo, né? Ele será estabelecido para sempre, como a lua, e fiel como a testemunha dos céus. Amém? Então, agora, Salmo 110. Né? Então, nós estamos vendo profecias sobre o reino milenar de Cristo em Salmos. Né? Lembra que nós estávamos falando em determinado ponto e entrou nesse assunto do reinado de Cristo, né? E aqui profecias em Salmos. Então lá no 110, por favor, pode ler. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará Sião e os servos do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. 3. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, com orvalho emergindo a aurora, serão os teus jovens. Aqui, ó. Então, lendo aqui, olha só: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele morreu pelos nossos pecados, foi ressuscitado, ascendeu aos céus, está à destra de Deus, à direita de Deus. Sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. Então ele está à direita de Deus. E o Senhor enviará de Sião o cetro do poder. Aqui, ó, cetro do poder, diz respeito ao quê? A Senhor Jesus Cristo como rei, que ele reinará para sempre, né? Domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Jesus Cristo, ele virá em glória, né? O seu povo, ele vai se manifestar voluntariamente. Aqueles que aguardam a salvação em Cristo, a sua manifestação, a sua vinda, para acabar com esse sistema mundano, né? Implantar um reino de justiça e de amor. Então, aqueles que aguardam a vinda de Cristo, a salvação em Cristo, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder, com santos ornamentos. Então, os santos de Deus têm que estar com santos ornamentos, com linho fino, que são as boas obras, né? E depositar fé em Cristo. Como orvalho do alvorecer virão os seus jovens. Orvalho diz respeito ao que? Ressurreição, né? O orvalho faz brotar da terra o renovo, faz brotar da terra, e brotará da terra os corpos. A terra já não vai reter, vai dar os corpos, né? Então aqui eu entendo que fala sobre ressurreição. Com o orvalho do alvorecer virão os seus jovens, e eles serão renovados como a águia, com corpos transformados, corpos glorificados. Glória a Deus. Versículo 4. O Senhor jurou e não arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui, esse foi o tema do estudo anterior: sacerdote. Ofício de Cristo, sacerdote. Sacerdote aqui, ó. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele reinou ele era rei de Salém, né? Que entende-se que era Jerusalém. Ele era rei de Salém. O Senhor Jesus Cristo, ele reinará, né, em Jerusalém. Então ele era rei de Salém, Melquisedeque. Rei de justiça, né? Isso, quer dizer rei de justiça o nome dele, Melquisedeque. Rei de justiça, era rei de Salém. E ele era sacerdote de Deus Altíssimo. Então vê-se uma tipologia de Cristo na figura de Melquisedeque. Por isso se diz que o Senhor Jesus Cristo é sacerdote
para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. E em Hebreus também é dito que não há princípio de dias e nem de término de dias, né? Feito a semelhança do Filho de Deus. Enfim, essa figura do Melquisedeque é uma figura misteriosa, né? E é uma tipologia de Cristo. Então ele era rei de Salém, o seu nome aponta para rei de justiça, e ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 5. O Senhor é a tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. 6. Ele julgará entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. 7. De caminho bebe na torrente, e passa de cabeça erguida. Amém. Até aqui. Amém? Agora, nós vimos sobre o reino de Cristo em Salmos, né? Salmo 72, Salmo 89, Salmo 110. Amém? Também há profecias sobre a adoração das nações ao Messias no milênio. Eu vou citar essas passagens aqui, que não vai dar tempo de ler todas hoje. Profecias sobre a adoração das nações ao Messias no milênio. Então, pode verificar lendo em Isaías capítulo 2, versículo 2 a 3. Isaías capítulo 56, versículo 6 a 8. Isaías capítulo 60, versículo 6 a 9. Isaías capítulo 66, versículo 18 e 23. Miqueias capítulo 4, versículo 1 e 2. Zacarias capítulo 2, versículo 11. Zacarias capítulo 14, versículo 16. Mateus capítulo 25, versículo 32 ao 34. Amém? Agora nós vamos... 25, capítulo 25, versículo 32 ao 34. Agora nós vamos ler em Daniel. Aliás, eu gostaria de fazer a leitura inteira, mas eu talvez não dê tempo, né? Nós vamos ler Daniel capítulo 2 e capítulo 7. Então, capítulo 2, Daniel 2, 29. Rapidamente, por favor, em voz alta. Vai achando o capítulo 7, eu vou ler o capítulo 2, versículo 29 em diante. Diz assim: Quando o Senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus, que revela os mistérios, revelou ao Senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério me foi revelado, não porque existe em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei, e para que ele entenda o que passou pela sua mente. O Senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé, bem na sua frente, e a aparência dela era terrível. Então aqui Daniel capítulo 2, né, versículo 31, está falando da estátua, que a sua aparência era terrível. E essa estátua simboliza os reinos do mundo, né? Simboliza os reinos do mundo. Então eu vou passar a leitura e depois eu posso explicar rapidinho. Daniel novamente fala para mim, 31, 2 o quê? Eu vou ler, vocês abrem Daniel 7 para dar tempo o assunto. Porque se for ler os textos para dar tempo, é melhor fazer assim. Deixa aberto em Daniel 7. Eu vou ler Daniel 2, continuando, versículo 32. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro, e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. Então,
olha aqui para mim. Imagina a estátua que era terrível, representando, essa estátua representa os reinos do mundo, né? Cabeça de ouro, aqui essa parte, e os braços de prata, o ventre aqui e o quadril de bronze, e as coxas até o pé, até aqui mais ou menos, de ferro, e os pés, parte de ferro e parte de barro. Isso é um mistério, representa os reinos do mundo. E é muito importante nós conhecermos as profecias para entendermos sobre a história do mundo, entendermos o que está acontecendo no mundo, né? Aconteceu um evento muito relevante há poucos dias atrás, né? Foi instalada uma estátua, foi colocada uma estátua de uma besta na frente da sede da ONU em Nova York, né? A semelhança de leopardo com um rosto que lembra o de leão, mas sem juba, asas como de águia, as patas diferentes como de urso. Nós vamos ver que isso lembra a descrição em Daniel capítulo 7, em Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Então essas coisas, se atentar às profecias, quando fala para dar atenção às profecias, gente, tem que ler as profecias e buscar um entendimento, que Deus vai dando um entendimento, porque isso nos dá revelação do que aconteceu, do que está acontecendo e do que acontecerá. Aqui, no caso de Daniel capítulo 2, fala a respeito dessa estátua que era terrível, a aparência terrível, né? A aparência dela era terrível. Cabeça de ouro, braços e busto, essa parte de prata, bronze, ferro e os pés de ferro e barro. Amém? Continua a leitura. Enquanto o Senhor, versículo 34, enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas. Essa pedra é quem? Não, vamos falar quem? O Senhor Jesus Cristo. Então, sem auxílio de mãos humanas, ela vem e bate na onde? Nos pés da estátua e despedaça a estátua. E então isso retrata a vinda de Cristo batendo nos pés da estátua e desfazendo o sistema babilônico, o sistema mundano. Enquanto o Senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra, que fala sobre o domínio de Cristo sobre toda a terra. Essa rocha, essa pedra que bateu no pé da estátua, desfez a estátua, ela vai crescer, vai encher toda a terra, se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação, diremos ao rei. O Senhor, ó Rei, que é Rei de reis, a quem o Senhor, o Deus do céu, conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo, as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó Rei, é a cabeça de ouro. Então está falando de Nabucodonosor. Depois do Senhor se levantará outro reino, inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze, que terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo, como o ferro quebra todas as coisas. Assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos os dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isto significa que esse será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte, por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, ou seja, aqui está falando dos pés da estátua, parte de ferro e parte de barro.
Presta atenção, isso é muito importante, nos dias de hoje, inclusive. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Aqui, ó. Então o objetivo dessa leitura foi sobre também chegar a esse ponto, né? Fala dos reinos do mundo, que são temporários, e o reino eterno de Cristo. Ele vai, com uma pedra, sem auxílio de mãos humanas, cortada, ela virá, baterá nos pés da estátua e vai cobrir, como uma grande montanha, encher toda a terra. E vai desfazer aquela estátua que era de aspecto terrível. Se nós vermos as coisas que acontecem no mundo, a corrupção, a maldade, o domínio dos fortes sobre os fracos, é uma coisa terrível, né? A opressão que uns fazem sobre os outros, a lei do mais forte, por assim dizer, a lei da selva, a sabedoria terrena, animal, diabólica, do tirano contra os mais fracos. Então, esse sistema de coisas mundano, babilônico, vai chegar ao fim. Vai haver o reinado de justiça e de amor. O Senhor Jesus Cristo, ele virá e reinará para sempre. Ele já reina. Ele é rei dos reis e seus senhores. Ele assumirá o reino. Amém? E aqui continua. Então, para dar tempo ao estudo, eu vou explicar brevemente. Eu gostaria que vocês olhassem para mim. Tá? Tem mais leitura aqui, vocês podem ler até o fim. Cabeça de ouro, Nabucodonosor, Babilônia. Aqui, braços e busto de prata. É um reino medo-persa. Medo-persa. Dos medos e dos persas, né? Persas e medos. Aqui, o bronze, Grécia. Ferro, Império Romano. E se entende, muitos entendem, e eu entendo assim também, que nós já estamos na época do ferro e do barro. Quase nos dedos do pé, dos 10 reinos, dos 10 chifres, né? Das 7 cabeças, uma besta de 7 cabeças e 10 chifres. Quantos dedos tem os dedos dos pés humanos? 10. Porque o dos gigantes era diferente, né? Então, dos filhos dos homens, 10. Né? Haverá 10 chifres, 10 reinos. 3 cairão, 1 surgirá. Então falando